O tema da eleição será destruir o crime organizado. A pessoa vai votar na urna 14 se ela quer derrubar o crime organizado. E se ela não quiser derrubar o crime organizado, se ela não quiser prender e matar as lideranças do crime, ela vai votar 22, ela vota 13. É um plebiscito. Se passar este plebiscito, o presidente da República estará eleito, e de acordo com a crítica que eu fiz ao Lula, ele vai ser eleito claramente com um programa. O meu programa é muito claro. Eu vou fazer uma reforma fiscal, eu vou destruir o crime organizado e vou mudar as leis penais, e leis de processo penal, as leis de execução penal, e vou fazer uma reforma administrativa. Esse é um objetivo. Cumprir esse meu objetivo, eu não vou precisar ficar 8 anos. Eu quero fazer essas reformas, vou cumprir meu papel, e aí eu volto para ser militante, para fazer minhas lives, para fazer outras coisas que eu gosto de fazer. É igual o Cincinnatus que teve em Roma. Cumpri meu papel, ele cumpriu o papel dele por Roma e foi morar no campo, foi morar numa fazenda. Eu não vou morar na fazenda, não sou fazendeiro. Mas vou ficar em São Paulo, vou ficar rodando aqui no interior de São Paulo, fazendo meu trabalho, ajudar o Ítalo a virar prefeito, ajudar o partido a crescer e ajudar o Brasil a ficar um lugar melhor. Não tenho nenhum apego em ficar morando em Brasília, não quero morar em Brasília. Quero ter minha banda de rock, aliás, vou tocar no Lollapalooza. Então, é isso, eu não quero ficar preso no mundo da política, eu quero fazer o que precisa ser feito. Tá. E nisso eu vou conseguir um compromisso. Porque todo mundo sabe que os partidos se vinculam a uma coisa, a ideia de reeleição. E aí eles sabotam o governo vigente com a ideia de que, poxa, se eu sabotar ele não se reelege e eu consigo fazer parte de um arranjo novo. Eu não vou querer me reeleger. Eu quero fazer apenas um governo, e é um governo que vou fazer essas reformas mudam a história do Brasil. Portanto, os termos da negociação ficam muito mais simples. Anistia. Renan Santos é eleito em outubro, assume em janeiro. E dá perdão pro Bolsonaro. Qual é a sua posição, o seu posicionamento em relação à anistia? Meu posicionamento é desnecessário. Eu vou explicar por quê. Meu primeiro foco tem que ser guerra ao crime organizado. Eu tenho que estar preocupado em prender gente, não em soltar gente no primeiro dia. Lógico que eu acho exagerado o que fizeram com algumas daquelas pessoas que foram presas. Elas cometeram crimes e foram presas. E eu acho curioso que o senhor Alexandre de Moraes tenha penas mais altas para elas do que quando a gente vê as prisões que acontecem por conta de gente que participa do crime organizado, tenham penas mais baixas. Então eu vejo uma desproporção ali. Vejo, isso é uma coisa que nós poderemos tocar. Só que não é a minha prioridade maior. Quem coloca esse tema, quem coloca soltar essa turma do Bolsonaro como prioridade no momento que o Brasil precisa prender gente do crime organizado, eu acho que não tá vivendo no país chamado Brasil. País chamado Brasil, o crime organizado está tomando cidade por cidade. A gente tem um dever de Estado em resolver isso. Então, eu vejo muita gente falando isso porque é um tema que movimenta a discussão em redes sociais. Mas isso não é minha maior prioridade, de maneira alguma. Nem tem que ser de nenhum presidente. E não que eu não reconheça, e não que eu não faria esforços para pessoas que foram alvos de justiça, porque muitas foram, vê-las soltas. E trabalhar com o Congresso para soltar as pessoas que foram alvos de justiça. Sim, com certeza, porque o que é injusto tem que ser combatido. Dito isso, colocar isso como principal tema de campanha, como está fazendo, sei lá, o Flávio Bolsonaro, eu acho coisa de gente que não vive no Brasil. Eu acho que ele só está preocupado, no fundo, com o pai dele. Que a grande anistia que ele quer é do pai dele. O que você acha e tem de proposta para as minorias? Lei e ordem. E respeito à individualidade das pessoas. Se a pessoa tem a individualidade dela e quer expressar a subjetividade, o jeito de vida dela, vai viver e seja feliz. O que a gente não vai admitir é utilizar a estrutura pública para pregar uma determinada visão de mundo que eventualmente venha ofender os outros. É isso. Agora, lei e ordem. Se uma pessoa é trans e aí essa pessoa é alvo de uma violência por conta disso, lei e ordem para o cara que agir com violência contra ela. Muita lei e muita ordem para essa pessoa. Agora, usar o Estado como propagador de uma visão de mundo... Ah, não, olha só, sua criança pode ser trans. Cara, não e não mesmo. E a gente vai combater isso. Você acha que o PT doutrina? Acho que faz parte de uma política história, não só do PT, mas das esquerdas como um todo. E não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Bom, para pegar um exemplo americano, para a gente mostrar que isso não é privilégio só do PT. Nos Estados Unidos, havia basicamente um programa chamado USAID. eles chamam... É basicamente um programa de cuidado e ajuda que os Estados Unidos tinham. Eram bilhões que eram investidos em ONGs, supostas ONGs de direitos humanos, que financiavam desde causa trans em escolas até ONGs dessa natureza em outros países do mundo inteiro. Aqui no Brasil eles financiavam entidades diversas. Então, há dinheiro gringo feito só para essa atividade de doutrinação. E muito dinheiro, estou falando de coisa de bilhões. O que você acha do Trump, a sua visão dele? Trump, a gente pode ter muitas críticas contra ele, mas ninguém pode negar que o Trump vem fazendo, neste mandato aqui, um mandato que tem muitas consequências para o mundo. Ele derrubou um regime ditatorial que havia na Venezuela, e não há outro nome, é um regime ditatorial, e agora, 2 meses depois da queda do regime do Maduro, ele derruba o Khomeini.
E eu acho que isso... Khamenei, desculpa. Que eu acho que isso tem consequências geopolíticas enormes. Então, para quem falava que o governo do Trump é um governo mais do mesmo, por mais que você possa criticar, por exemplo, ele tarifou o Brasil, ele tratou o Brasil como qualquer coisa na relação conosco. O Brasil é um parceiro histórico dos Estados Unidos. E a gente tem que se dar o respeito acima de tudo. Mas dito isso, olhando o big picture, a fotografia dos Estados Unidos pro mundo, é um governo que está tendo consequências. E eu vi população, tanto na Venezuela quanto no Irã, comemorando a queda do regime. Então, do ponto de vista, vamos dizer, da garantia de direitos humanos pro mundo... Você acha que o Irã vai ter queda do regime? Eu acho possível. Se é provável, eu não sei, mas pela primeira vez é possível. O Irã, a relação do Irã com a própria população estava no seguinte termo: as pessoas faziam uma manifestação, o Irã passava com um carro por cima. Os manifestantes já estavam morrendo na casa das centenas. O Irã estava reprimindo com base nisso. Tomaram agora um monte de bomba na cabeça. Vamos ver se continua. A questão é, se o Irã não partir para repressão total contra a população, o regime cai. Só que se o Irã for para repressão total da população, vai tomar mais bomba na cabeça. Esse é o recado do Trump. Eu acho que alguém vai ter que ceder nesse jogo. Eu tendo a achar que o regime terá dificuldade de ficar de pé. Segundo turno aqui no Brasil sem Renan Santos. O Missão vai para que lado? Não há segundo turno sem Renan Santos. Não, vocês não vão colocar nessa parede. Eu vou trabalhar para o segundo turno. Não vou fazer as pessoas... C, né? C. Hã? C. C não existe. Mas tudo pode acontecer. Ele é o Cortez. Ele afunda o navio e vai... Você sabe a história do Império Inca? Do Império Azteca? O cara teimoso, né? O Cortez fundou o navio e foi... Ou ele ganhava, né? A conquista do Império Azteca. A gente teve a manifestação do Nicolas no domingo. Acorda Brasil. Do Nicolas e do Flávio. Exato. Não se esqueça. Eu queria sua opinião em relação a essa manifestação. Você mesmo já disse que vocês iniciaram esses movimentos nas ruas lá em 2013, 2014. O que você achou de domingo, lá na Paulista? Foi igual todos os domingos que eles marcam manifestações. Haviam senhores e senhoras de idade cantando músicas de apoio ao Bolsonaro. Era isso. O Flávio foi fazer o grande discurso dele. Ele disse que o Supremo é parte da democracia, que qualquer ministro do Supremo que eventualmente cometer alguma irregularidade tem que ser passível de alguma punição. Ele falou com todos os cuidados possíveis, comemorou que o pai dele deu Bolsa Família. Foi isso. Ele fez um palanque para discursar como um candidato sem graça. Eu não sei se alguém ali... Mas ele fez exatamente aquilo que o piloto de corrida faz na última volta, em primeiro lugar. Ele não quer bater no guarda-reio, né? Essa sensação que tem, né? O problema é que o carro dele... A corrida tá só começando e o carro dele tem problemas graves. Vou fazer uma profecia aqui, tá? Vocês verão nas próximas... Tá gravado, hein, gente? Pode botar. Vocês verão nas próximas semanas uma série de, vamos dizer, notícias em termos de justiça sobre Flávio Bolsonaro. Notícias pesadas sobre o envolvimento dele em eventuais escândalos. O jornalismo de bastidores lá em Brasília todo está comentando sobre isso. Contatos que nós temos também vão nessa linha. E... Dá um spoiler. Um spoiler. Teve agora uma prisão de um ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com envolvimento com o Comando Vermelho e com envolvimento com toda a banda podre da política do Rio de Janeiro. Esse cara era muito amigo do Flávio também. Temos algumas novidades disso. Novidades do escândalo do INSS. Eventualmente novidades do escândalo do Banco Master. O Flávio Bolsonaro era um operador de negócios em Brasília. Não se esqueçam disso. O Flávio Bolsonaro era um dos grandes operadores de negócio em Brasília. Como muitos outros o são. A esquerda e a direita. O Everson Rocha é da banda podre da esquerda, estava no escândalo do INSS, era um operador ali. Renan Calheiros é um operador do Centrão. O Flávio é um operador político da banda podre de direita. O ouvinte que está nos assistindo tem que entender. Não é porque a pessoa é de esquerda ou de direita que essa pessoa não comete crimes. A pessoa pode ter uma ideologia e cometer crime. É absolutamente normal. Na verdade é regra e não exceção. Exceção é você não cometer crime lá em Brasília. Então, essas coisas vão atingir ele. É um jogo que ele e o Lula vão ficar soltando torpedos um no outro. Só que o Lula conta com uma máquina muito maior do que a dele. E eu acho bem complicado. Então estou colocando em primeira mão aqui na Jovem Pan de Sorocaba. Você falou que o Flávio no domingo teve dedos para falar em relação ao STF, aos ministros, enfim. Queria saber a sua opinião em relação ao Alexandre de Moraes, de modo geral. Alexandre de Moraes, ele se excedeu, ele tomou, vamos dizer, tomou a liderança do Supremo Tribunal Federal para fazer o enfrentamento ao Bolsonaro. Dizia ele que era em defesa da democracia.
Na prática, ele cruzou uma série de linhas, atropelou não só o regimento, mas atropelou as funções do próprio STF, atropelou o executivo, atropelou o legislativo e vencendo o Bolsonaro, depois, especialmente do 8 de janeiro, ele acumulou poderes e se tornou uma figura anômala na democracia brasileira, a ponto da gente poder discutir a democracia de fato, hoje no Brasil,